Bem-vindos todos ao nosso webinar hoje do Intex, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa solução, vai falar um pouquinho do cenário também. Eu vou só alterar aqui. A apresentação todos estão conseguindo visualizar também? Só me confirme, por gentileza. Eu vou até alterar aqui, vocês me confirmem, por favor, também, se a minha tela está compartilhada. Áudio ok. A minha tela. Estão visualizando? Está aparecendo aí para vocês, Intex, otimização fiscal e automatização dos processos? Sim? Então, tá bom. Bom, vamos iniciar então o nosso webinar. Meu nome é Mariane, eu sou graduada em Administração de Empresas e especialista na Wolters Kluwer. Eu vou falar um pouquinho para vocês do cenário, né? Depois o Wagner ele vai se apresentar também, ele vai falar um pouquinho do sistema também, vai mostrar para vocês como que funciona, né, o produto. Mas antes a gente vai falar um pouquinho desse cenário atual, né? Então, nós temos aqui no Intex, né, ligando todos esses cenários, o que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente sabe que, né, nós estamos passando e passamos também com essa transformação digital, tecnologias, mudanças, evoluções. Então, tudo isso já é constante na nossa rotina. Então, temos uma série de inovações que está por trás de tudo isso, né? Uma delas é a inteligência artificial também, que está ligado ao nosso produto do Intex, que permite fazer, né, fazer coisas ali de formas diferentes, aumentando o nível de toda essa transformação. Um ponto muito importante é que a inteligência artificial, ela não veio, né, para substituir ali o ser humano, o trabalho, agora eu vou perder meu emprego, com essa inteligência, o computador, né, o sistema fazendo tudo isso. Mas, na verdade, essa inteligência artificial, ela veio para ajudar nas atividades, né, no dia a dia, então ela é a nossa aliada ali no nosso trabalho. Então, isso gera muitas facilidades, né, otimizações, faz com que, né, as pessoas pensem isso, mas a gente tem o aumento dessa tecnologia. E deve ficar claro que o sistema realiza, né, processos automaticamente, e nós precisamos dar essas coordenadas, né, a fim de gerar um bom resultado ali no sistema. Então, às vezes também tem a situação ali, até o Wagner vai mostrar para vocês no sistema, que cada empresa pode ter um cenário diferente, né, informações diferentes, então vocês podem adaptar. Então, por isso que é necessário ali sempre uma pessoa, um analista, executando as atividades dentro do sistema. Então, essa tecnologia está totalmente ligada às transformações e é ela que vai nos possibilitar ali tantas mudanças em cada vez menos tempo. Por isso que a gente fala sempre que a gente tem essa solução que otimiza bastante os processos fiscais. Um exemplo bem simples por exemplo, o celular, né? Quando a gente faz a digitação ali, está mandando uma mensagem, um WhatsApp, e às vezes o sistema ele faz uma correção, né, ortográfica ali, de alguma palavra, então ele faz isso automaticamente, né, da sugestão de acordo com o seu dia a dia, o vocabulário que você vai utilizando, então ele também faz isso. Então nós sabemos ali que estamos constantemente na era digital, né, mas em um mundo onde nós temos que tomar decisões cada vez mais rápidas, às vezes com algumas dificuldades, e isso tem gerado algumas dúvidas ali em profissionais, empresas, né, ainda mais agora, nesse tempo que estamos passando hoje, que é toda essa questão da pandemia. Então, quais foram, né, as mudanças? Foram muitas nesses últimos tempos, nesse ano. Né? Tivemos que mudar todo o nosso dia a dia, a forma de trabalhar, de nos comunicar. Então, com esse cenário, né, que estamos vivendo, principalmente agora, as empresas foram rapidamente forçadas ali a se adequar com essa prática de trabalho à distância também. Então, embora o home office ele tenha avançado bastante nesses últimos tempos, né, agora muitas pessoas não estavam preparadas para essa situação, né, e
fosse tudo tão rápido ali, impactando, até na cultura organizacional, e é claro que essa pandemia, ela potencializou muito isso. Então, tem ali, né, mudanças de questões trabalhistas, planejamento, modo de trabalho, disciplina, enfim, uma série de questões que precisam ser trabalhadas constantemente. Mas isso é bem positivo, né, diversos aspectos. A gente vai mostrar aqui também a nossa solução da Intex, ela é uma solução web, então, hoje estou de home office, não tem problema, você vai conseguir trabalhar, executar as atividades da mesma forma. Então, depois, né, continuando ali, depois o Wagner vai mostrar um pouquinho para vocês de como funciona o sistema. E nós temos também as obrigações. Então, ainda neste cenário, sabemos das dificuldades, a quantidade de obrigações que hoje as empresas, né, escritórios possuem. A gente tem um exemplo aqui nessa questão de obrigações, que é o SPED, né, é uma obrigação que nós temos que cumprir e que é uma grande prova dessa transformação digital. Então, uma série de arquivos magnéticos, né, as obrigações ali que a gente tem que entregar, informações digitais, também que vem de diversas formas ali, né, de escritório fiscal, da parte contábil, da parte social, então cada um com as suas obrigações. Aqui também, né, da mesma forma, são todas entregas digitais, o governo recebe tudo isso de forma digital hoje também, né, então a gente não utiliza mais papel, e-mail, tudo é digitalizado através dos sistemas, das soluções que o governo também desenvolve, né, para receber tudo aquilo de uma forma mais rápida possível. Então, nem sempre ali, a gente sabe também que tem algumas dificuldades, às vezes ali, um cliente, né, para quem é escritório contábil, nem sempre o cliente está disposto a ajudar com informações de regras tributárias, verificação de informações ali de maneira correta, né, com toda essa movimentação da forma que tem que ser, conforme a lei, que também é uma questão ali que está, né, em constante mudança, alterações à legislação. Então, às vezes, não é porque ali o cliente não quer ajudar, mas é que realmente ali eles também têm as suas obrigações, né? Correr atrás ali de informações, de faturamento, de prestação de serviço, de melhorias. E no final acaba sendo ali de quem está processando tudo isso a responsabilidade, né, de executar todos esses processos. Qual é a probabilidade de errar? Então, aqui com base no que a gente falou agora, até agora, né, nesse webinar, nós temos muitos processos, obrigações, a chance de errar, ela é grande. Por quê? Porque tem um alto volume de conferências, né, para não ter problemas, prejuízos financeiros, né, isso tudo eu vou explicar, até o Intex, ele tem uma ligação total com isso, porque ele realiza, né, ele ajuda bastante nesse processo de conferência também. Então, um grande impacto ali no tempo de trabalho, complexidade de informações, validações e alteração nessas obrigações também, né, tem que estar atento ali à mudança de regras de tributação, de legislação. Então, sim, é um processo complexo, né, a entrega de todas essas obrigações. Tem os processos manuais também. Então, hoje temos pouco tempo e uma alta demanda, né, ali, que podem gerar prejuízos financeiros, de alto, né, custo, pessoas. Então, nós temos o recebimento de arquivos magnéticos, né, a parte ali do arquivo, de nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte, nota fiscal de consumidor, enfim, muitas informações podem chegar de forma manual. Então, isso gera uma demanda alta para o colaborador ter que registrar tudo isso no sistema. Então, a nossa intenção, né, é otimizar esse processo, digitalizar tudo isso para que não tenha mais esse trabalho manual. E também, é claro, os órgãos fiscalizadores que está sempre de olho ali no que estão as empresas, né, escritórios estão fazendo ali o tempo todo. Então, é claro que a chance, a probabilidade de errar é grande. Por isso que nós temos que tentar equilibrar, né, tudo isso para que não afete a qualidade das informações que estão sendo transmitidas. Isso tudo que eu falei são apenas alguns exemplos, né, porque a gente sabe que vai muito além do que está sendo tratado aqui, das informações que eu citei.
Mas antes da gente falar do sistema, eu acho que é muito importante ter essa visão de como melhorar, né? E como que vocês vão evitar todos esses problemas, reduzir essa probabilidade, né? Ninguém quer entregar arquivos com erros, todo mundo quer fazer, né, o processo correto, o mais rápido possível, com qualidade das informações. Então, aqui, nessa questão, é claro, é muito importante saber da melhoria, que é a definição ali dos processos, né, no qual é necessário, que tem que saber o que tem que ser feito, quais as tarefas que têm que ser cumpridas, quais as obrigações que existem e que as empresas precisam, né, entregar ali, cada uma com o seu prazo, também ali do que responsável, de quem cuida do que dentro da empresa ou do escritório, e, claro, temos a tecnologia para poder auxiliar tudo isso. Então, nós temos questões aqui importantes, que é utilizar a tecnologia, ter a definição de processos e também ter uma equipe preparada para poder, né, executar tudo isso, todo esse trabalho ali das entregas, obrigações, processamentos. Então, com todas essas otimizações que o sistema traz, chegamos em um momento em que no escritório contábil, na empresa, a gente não consegue ter mais um colaborador que não conhece o que ele está fazendo, né, sobre o negócio, seja da folha, seja do fiscal, seja do contábil. Então, uma série de tarefas e obrigações, operações, têm que ser otimizadas. O sistema faz muita coisa automatizada, então aquele que às vezes só executava um processo, hoje a gente sabe que tem muitos escritórios, empresas que aquela pessoa acaba executando várias atividades. Então o sistema, né, como eu mencionei, voltando naquele ponto, ele não dispensa, né, um analista ali fiscal, pessoal, pelo contrário, valoriza ainda mais porque precisa de uma pessoa para poder, né, colocar essas informações dentro do sistema para que ele faça esse processo automático. Então, além de estabelecer esses processos, tem essa questão também que é bem importante de ter uma equipe preparada e ter a tecnologia para nos auxiliar. E por isso, vocês têm o ProSoft Intex, que é uma solução que, né, utiliza essa inteligência artificial nas automatizações ali de documentos fiscais, né, eletrônicos, para poder facilitar o dia a dia de vocês, das empresas, dos escritórios contábeis, permitindo essa automação da classificação, análise e ajuste desses documentos, né, conforme as regras que são cadastradas na solução, que o Wagner vai mostrar para vocês, né, que a gente já tem ali, tem regras que são padrões hoje do sistema para poder justamente auxiliar, né, conforme a legislação, e tem as regras que vocês vão poder criar também dentro do sistema, adaptar às necessidades de cada cliente dentro do ProSoft Intex. Ele vai trabalhar de forma ali algumas informações, né, como a gente tem ali a classificação das notas de entrada, que o sistema ele passa a trabalhar de forma autônoma nas próximas importações dentro da classificação, né, que a gente vai ver isso agora na parte do produto também. E aqui nós temos um caso de sucesso, né? Eu vou até mandar o link ali para vocês, para quem quiser assistir. Nós temos um vídeo de um cliente nosso, que é onde uma das frases ali que ele cita durante o vídeo é que com o ProSoft Intex, né, eles ganharam muito controle na operação, na performance, segurança das informações e auditorias também. Então, eu vou colocar o link aqui desse vídeo no bate-papo para quem quiser assistir depois, né, após o nosso webinar, que é bem legal, bem bacana. Bom, agora nós vamos entrar na parte do produto. Eu vou passar a palavra para o Wagner, que vai dar continuidade com vocês no nosso webinar. Obrigado, Mariane. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos nessa tarde. Eu sei que é uma segunda-feira, eu sei que é final de mês, o quanto é corrido o tempo de vocês, o quanto a questão de estar dispensando 45 minutos, 1 hora do dia, acaba fazendo falta depois no final, na contagem das horas do mês. Mas é interessante essa nossa ferramenta, o ProSoft Intex. Ele facilita muito o fluxo de trabalho do contador, o contador sendo cliente ProSoft ou não. Obviamente, o cliente ProSoft
terá alguns facilitadores, questão de integração com as outras ferramentas da ProSoft, mas o ProSoft Intax pode ser utilizado com qualquer outro sistema de escrita fiscal. Então, é disso que se trata o ProSoft Intax. O ProSoft Intax é uma ferramenta que, de posse das notas fiscais, tanto emitidas quanto as notas recebidas, da sua base de clientes, contador, vocês irão realizar todo um tratamento para disponibilizar esse documento já pronto para escrituração. Pronto para escrituração de que forma? Já criando toda uma validação e uma alteração também, tá, de como deve ser escriturado aquele produto, naquela operação daquele seu cliente. O processo que vocês visualizam agora, justamente tomando todo o fluxo fiscal desde o início. O fluxo fiscal para o escritório inicia no Cefaz. O Cefaz é quem recepciona as notas fiscais que cada empresa emite, faz toda a validação, tem todas umas regras e disponibiliza também essas notas fiscais para consulta. Para consulta e principalmente para ser feito o download do XML. A nota fiscal que estiver no Cefaz irá, de uma forma automática, através dos recursos que estão disponíveis, por exemplo, para o ProSoft DFE, que é a ferramenta da ProSoft que monitora o Cefaz e traz essas notas. Essas notas estando armazenadas dentro do ProSoft DFE, ou o contador utilizando alguma outra ferramenta, alguma outra solução, que também trate esse processo, que é recepcionar as notas e armazená-las, essas notas serão integradas com o ProSoft Intax. O DFE, por ser uma ferramenta ProSoft, obviamente, já realiza essa integração de uma forma automática. Tá? Ele disponibiliza de recurso para enviar as notas automaticamente, que estão dentro do DFE, que estão armazenadas na nuvem, num servidor web, para o Intax, não tendo a necessidade de realizar a importação. Mas o ProSoft Intax, por ser uma solução web, ela aceita também a importação das notas. Não só a importação via o processo de abertura de programa e importação dos documentos, mas importação via API. Tá? O ProSoft Intax disponibiliza a API de integração para realizar a comunicação com qualquer outro sistema de armazenamento de notas fiscais. Não só uma ferramenta que vá no Cefaz, busque e armazene as notas fiscais, até mesmo ferramentas de emissão de nota fiscal. Muitas vezes o cliente do contador possui um sistema ERP, um sistema de gestão, que disponibiliza esse recurso. Tá? Daí simplesmente seria uma tratativa das duas ferramentas estarem conversando. Então, o Intax integra com o DFE nativo, que é a ferramenta da ProSoft, e disponibiliza também recurso para integração com ferramentas de terceiros, sendo um software de gestão, um programa de emissão de nota fiscal, e também outra ferramenta que tem a mesma função do ProSoft DFE, que é buscar as notas fiscais no Cefaz. E o Intax, o que ele vai fazer? Tá? Ele vai fazer todo o processo de classificar e através de um motor de regras tributário inteligente, onde vocês, contadores, que conhecem muito bem seus clientes, sua base, terão apenas a preocupação de dividir os seus clientes em grupos. Grupos esses pensando no segmento de atuação de cada um. É muito difícil um escritório ter 100 clientes, por exemplo, onde cada cliente seja de um segmento diferente. Geralmente, ele acaba tendo, digamos, a possibilidade de dividir esses clientes em grupos de segmentações. Ele acaba tendo, ou, digamos, por seu core, né, por seu negócio do contador atender aquele segmento, ou por indicação, ou pelo dia a dia mesmo. Afinal de contas, cliente, é recorrência mensal, é um serviço prestado, é uma consultoria. Então, o Intax se aproveita desse detalhe, se aproveita dessa facilidade que o contador tem em ter clientes que sejam do mesmo segmento. Porque assim, vocês personalizarão planos de regras tributários para tratar esses grupos de clientes que vocês conseguiram elencar. Vocês precisarão somente dividir um segundo nível
esses grupos de clientes que vocês encontrarem em carteira por regime de tributação. Porque nós sabemos muito bem que cada regime tem uma tratativa diferente com relação à escrituração, tanto a saída quanto a entrada, crédito, o que é o dia a dia de vocês, que vocês conhecem muito bem. Mas o mais importante é que o Intax, ele vai deixar para vocês já tudo pronto, já tudo mastigado, conforme vocês estarem inserindo dele, todo um planejamento de regras para tratar esses grupos de clientes, simplesmente para alterar e deixar a escrita pronta. Tá? E essa escrita toda pronta será disponibilizada para ser escriturado com outras soluções. Tá? Ele disponibiliza um XML já tratado, todo alterado, para ser escriturado em outra ferramenta. E cliente ProSoft tem uma grande facilidade, que é a integração com o GAP fiscal. Então, o GAP, a escrita fiscal ProSoft, realizará a recepção de todas essas notas fiscais que passarem através do Intax, serão escrituradas de uma forma automática e de uma forma online e contínua dentro do ProSoft fiscal. Então, esse processo, cliente ProSoft, é automatizado. É DFE recepcionando as notas, armazenando, enviando para o Intax classifica, faz todo o processo de validação e alteração e escritura no fiscal, livro de entrada e livro de saída, sem ter a necessidade de importações. Tá? E tudo isso, né? Como que é feito tudo isso? Como que o sistema faz isso? Qual é a cara do sistema? Esse é o sistema. O ProSoft Intax é uma ferramenta web, então todo o acesso é realizado através de um navegador. Não há necessidade de ter nada instalado, o acesso não é feito pelo GAP, então por isso essa facilidade de uma ferramenta que é híbrida, que pode ser utilizado com outras ferramentas fiscais e oferece integração para a entrada, né, dos documentos e disponibiliza os documentos, né, já tratados para download, para integração com outro programa de escrita fiscal também. Mas o cliente ProSoft tem o grande diferencial da integração com o sistema fiscal. Por isso que, inclusive, nessa central fiscal, que é a área de trabalho do Intax, o cliente terá aqui toda a visão de todos os documentos que estiverem transitando por dentro do Intax, integrando com o sistema fiscal, com a escrita. Toda nota receberá todo um tratamento interno, as compras, a classificação. Isso é muito importante. Quem está acostumado a utilizar outras soluções da ProSoft para realizar a escrituração, está acostumado com um processo contínuo de classificação e de tratamento de regras para gerar a escrituração fiscal. O Intax dividiu isso. O Intax entende que a classificação é o primeiro momento, quer dizer, para que o cliente comprou, e para o cliente que tiver a necessidade, que controle estoque, dizer qual que é o produto interno, tá? E essa classificação é feita de uma forma automática, só basta dizer ao Intax uma vez qual que é a classificação daquele produto de compra daquele determinado fornecedor, tá? Que ao ser realizada uma segunda compra do seu cliente, daquele fornecedor, o produto já está com a classificação salva. Então aí entra o conceito de inteligência artificial, de aprender com a operação. Tá? Após a classificação, tanto a compra quanto a saída passará por um processo de aplicação de regras, é onde todo o conhecimento tributário que vocês, contadores, possuem da sua base de clientes que criaram um plano de regras tributário, com as regras que vocês disponibilizaram e lançaram dentro do Intax, ele vai fazer todo esse tratamento e vai dizer se está apto para escriturar ou se ainda tem alguma advertência. Tá? Quando ele estiver apto para escriturar, significa que é possível realizar o download do XML já tratado e também acompanhar todo o processo de integração com o ProSoft Intax, com GAP. O Intax integra com GAP. Não será necessário realizar nenhum tipo de importação. E eu tenho uma notícia a mais ainda relacionada a essa integração do Intax com GAP. O processo de criação de regras dentro do Intax não é somente para criar a escrituração de imposto, mas também de tratar campos, informações que são da escrita da ProSoft.
o código de integração contábil, o código SINAC, códigos de ajuste e observação do SPED, tudo isso vocês conseguirão já se antecipar e já deixar já pré-definido como deverá ser realizada a escrituração dentro do plano de regras e das regras que forem criadas. Além da central fiscal, o ITAX possui a aba de importação. Então, a aba de importação é justamente para ser realizada a importação dos documentos fiscais que não venham, tá, via integração automática com o DFE ou via API com alguma solução de terceiro, mas é muito fácil realizar o processo de importação para dentro do INTAX. Vocês notarão que é muito simples. Não é necessário realizar empresa por empresa. O processo todo do INTAX está pautado a ser realizado simultaneamente todas as empresas que o contador estiver cadastrado dentro do INTAX, todo o processo de tratamento. Não é necessário realizar nada individualmente. Tanto que nessa pasta que eu vou arrastar e jogar aqui dentro, eu tenho duas pastas com documentos e tenho outros arquivos que, inclusive, não são documentos XML. Eu posso arrastar essa pasta, soltar ela dentro aqui dessa aba de importação. O INTAX vai dizer se tinha só documentos XML ou se tinha outros layouts. Tinham duas planilhas. As planilhas, obviamente, ele não importou só os XMLs. Ótimo, o INTAX realizou a importação dos dois XMLs que estavam naquelas pastas. Além da importação de XML, o INTAX também necessita pro cliente do contador que tenha controle de estoque, que o INTAX tenha noção do código interno, né, dos produtos que aquele cliente possui em estoque. O código, né, não a quantidade, mas quais são os produtos do estoque do cliente. Seja produto para revenda, uso e consumo, seja bem do ativo. Para isso ficar mais fácil, é disponibilizado uma planilha modelo. Deixa eu mostrar essa planilha para vocês. É uma planilha a qual só é necessário preencher essas colunas, essas informações que vocês estão visualizando, que é o código, a descrição, unidade de medida, o CEST, o NCM. Tá? Quem é cliente ProSoft, dentro do cadastro de produto, é muito fácil gerar uma planilha lá em Excel com cadastro. Preencheu aquela planilha, salvou, importa esse cadastro para dentro do INTAX. Assim, o INTAX passa a ter o cadastro de produto daquela empresa. Tendo o cadastro de produto daquela empresa, já está pronto para realizar a classificação. Tá? A classificação que é inteligente, que a partir do momento que for realizada uma nova compra daquele mesmo produto, daquele mesmo fornecedor, já está classificado. E assim, o INTAX já fará a classificação automática. As notas que foram importadas eram duas. As duas notas dessa empresa. Uma nota de entrada e uma nota de saída. A nota de entrada está pendente de classificação. Tá? Está pendente de classificar por quê? Porque é necessário dizer para que foi comprada a mercadoria e qual que é o código interno. As outras duas abas do INTAX, fora a aba de importação, é essa, de classificação e de gestão de documentos. Você pode muito bem vir aqui, pesquisar a empresa, pesquisar as notas e encontrar, mas notem que está aqui, bem claro, aqui sinalizando a quantidade de notas que estão paradas nessas duas etapas, né, de classificação e de advertência. A saída, foi importada uma saída, houve uma aplicação de regras e pulou direto para o status de advertência porque não está pronta ainda para escriturar. Mas, inclusive, o INTAX já está aguardando a liberação dessa nota para processar e integrar com o GAP. Tá? Esse processo de regras que foi aplicado dentro do INTAX, ele aconteceu graças a isso aqui. Vamos dar uma olhadinha nas regras. Para facilitar a vida do contador e também a gente entendendo que nesse nível é possível nós entregarmos a ferramenta já pronta, o INTAX já é entregue com uma base de regras criadas que são comuns para empresas do lucro real, lucro presumido e do Simples Nacional. Quem for cliente ProSoft, por exemplo, sabe muito bem que quando vai escriturar o livro de saída, a saída da empresa do Simples Nacional, tem que colocar o código SINAC. Tá? Então, nós já deixamos uma regra pronta para colocar o código SINAC conforme a CFOP. Mas vocês poderão, por exemplo, personalizar e criar regras novas conforme a situação da base de clientes que você tenha. Como eu disse, dividiu em grupo. Um exemplo bem simples. Se você tem um grupo ali de clientes, que o segmento dele, por exemplo, está enquadrado, são empresas do Simples,
na legislação onde, se a empresa comprou um produto que na origem teve o PIS e COFINS como monofásico, vocês sabem muito bem que na hora de gerar DAS, não pode considerar aquele valor de faturamento na base de cálculo, tá? Aquela venda. Isso já existe, tá? Recurso dentro do nosso sistema fiscal, para se estiver classificado com código SINAC correto dentro do livro, aqueles produtos, né, aqueles NCMs, vamos dizer assim, vocês verão que dentro do Intax a forma de criar regra é no NCM, o produto você já matou na hora que classificou, e código de produto de cliente é para controlar estoque. Tributariamente, vocês estudam, vocês acompanham o diário oficial, acompanham o regulamento do ICMS, é pelo NCM. Vocês conseguirão criar regras onde terão uma lista de códigos, aliás, de NCMs, qual SINAC deve ser escriturado. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma regra básica, padrão. Tá? Outra regra padrão que existe é para trocar CFOP. Como eu disse, para que é comprado aqui na classificação, eu vou dizer, olha, deixando a mercadoria revenda, é uso e consumo, ele já troca a CFOP aqui. E outras regras, tá? De validação, de CST e de CMS conforme CFOP, entrada ou saída. Olha um detalhe interessante que eu citei agora, validação. A forma de se criar regras, personalizar dentro do Intax, não são somente para alterar, tá? São para validar. O Intax dá a possibilidade do contador, ao realizar uma auditoria na origem. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós até vemos mesmo no mercado em relação a ferramentas, são auditoria na saída. Auditar SPED, auditar o que foi escriturado. Vocês conseguirão, criando regras de validação dentro do Intax, auditar a entrada, não só a compra, mas a saída do seu cliente. Verificar se o cliente emitiu a nota fiscal naquela operação da forma correta, tá? Graças a esse processo de validação, tá? Que é possível criar regra com tipo validação. Criando essas regras, aí vai entrar o processo dos grupos. Aí, aqueles grupos que vocês separaram conforme a atividade, vocês já terão criado essas regras conforme esse segmento, esses grupos que vocês encontraram em carteira. Aí você vai simplesmente personalizar o plano de regras para esse grupo de clientes. Para isso, para ficar mais prático, nós já disponibilizamos planos base para os regimes de tributação que nós já deixamos as regras pré-criadas. Esses planos já contemplam inúmeras regras. Regras, se vocês notarem, são tanto de alteração. Alterar é justamente para trocar, para gerar a escrituração. Tanto de validação, tanto para entrada quanto para saída. Para os modelos de documento que o Intax atende para realizar esse processo de integração. Inclusive, vocês podem ordenar essas regras, podem usar de uma forma inteligente o plano. Para ter todo um tratamento, por exemplo, inicial de série de alterações para depois validar se aquilo que foi alterado pelo próprio Intax está indo certo. Tá? Tem N formas. Então, o conceito é copiar o plano base e no plano que vocês estiverem ali personalizando, inserir as regras que vocês criaram. Plano de regras, por exemplo, é comércio de informática, lucro real. Pronto. Pega os comércios de informática, lucro real que vocês têm em base e adiciona dentro do plano. Então, é um plano de regras que atende como um todo todas as empresas que são do mesmo segmento e do mesmo regime. Tá? E depois eu vou me estender um pouquinho mais no plano. Eu só estou comentando sobre o plano para vocês terem ideia do que é, o que foi feito nesse processo de aplicação de regras. Então, graças a esse recurso que existe aqui, onde está sublinhado a nota fiscal em destaque, que está parado nessas duas etapas, eu não vou precisar entrar aqui, nem classificar, nem gestão de documentos. Eu vou clicar direto aqui em classificação, ele já vai abrir pesquisado aquela empresa com a nota fiscal que está pendente classificação. Ela fica aqui sinalizada, que está vermelho, que ainda não saiu da classificação, nunca foi comprado aquele produto. Beleza, ótimo. O que eu vou fazer? Ah, esse meu cliente é do Simples. Ah, ele não é do Simples, mas não controla estoque, não tem que fazer depara de produto. Maravilha, não tem problema. Vocês poderão simplesmente selecionar as notas em lote e vir aqui e já colocar a destinação da mercadoria. Vamos colocar por ativo, sem ter a necessidade de entrar em nota por nota. Se vocês notarem, o status mudou para classificada parcialmente. Mas vamos fazer a operação como um todo.
O cabeçalho da nota, ele vem a data, vem o nome do fornecedor, chave, valor da nota. Ele copia a data de entrada como data de emissão, mas vamos colocar a data do dia. Ele lista os produtos da nota fiscal do fornecedor com o código que está na nota do fornecedor, a descrição, o NCM, a CFUP. Também aqui está aberto para colocar a destinação da mercadoria ou individualmente ou em lote. E aqui, graças à importação da planilha que eu fiz previamente, eu já tenho esse produto pré-cadastrado. Eu posso pesquisar por descrição, por código, por unidade de medida, por GTIM, por NCM, e eu acho o produto. Eu encontrei 2 furadeiras. Então, vamos colocar essa furadeira aqui, que é essa mesma descrição. Salvei, está classificado. Próxima compra, classificação automática. Esse processo não será necessário. Agora, o Intax está aplicando as regras para aquela nota de compra. Foram realizadas a aplicação das regras dessa apresentação, e essa nota também está com advertência. Note que agora nós temos 2 notas aguardando integração. Inclusive, vamos dar uma olhadinha no GAP. Esse aqui é o monitoramento de integração. Aqui eu consigo acompanhar toda a empresa que está integrada GAP com Intax, o que ele enviou, o que o Intax mandou para dentro do GAP. Se eu pesquisar pela data de hoje, dá uma olhada. Não existe nada. Então, não existe ainda nota escriturada dentro do fiscal. Se eu até mesmo pesquisar direto dentro do fiscal, também não tenho nada escriturado. Perfeito. Então, o Intax vai tratar de escriturar isso no fiscal. A gestão de documentos é a aba onde se faz toda a gestão dos documentos pós-classificação com relação a disponibilizar o documento para ser feito o download após estar liberado para a escrituração no sistema de terceiro, outra solução fiscal, e acompanhar a integração junto ao GAP. Eu não vou precisar pesquisar aquelas notas ali. Eu posso simplesmente entrar aqui em 2 advertência, que ele já vai chamar as 2 notas e irão trazê-las para mim aqui. Mesmo contribuinte, as notas são diferentes, a nota de entrada e de saída, e as 2 estão com advertência. Tá? Então, se a nota tivesse liberada, eu poderia baixar o XML. Se a nota já tivesse integrada e, de repente, eu descobrisse que alguma regra está desatualizada, eu poderia reaplicar a regra e integrar o documento novamente. Eu posso pesquisar por tipo de nota. Eu posso pesquisar por terceiro, modelo. Tá? Posso pesquisar por situação. As notas estão agora em situação regular. A nota foi cancelada, Wagner. O que vai acontecer? O Intax, a partir do momento que recebeu o XML de cancelamento, ele atualiza tudo mais para frente, tá? Então, vamos verificar por que a nota de entrada, vamos ver os detalhes dela, ainda não escriturou. Então, aqui, primeira coisa, classificou automático. Ah, mas aquele produto não era para o ativo. Aquele reclassificar documento, vamos reclassificar. É só entrar aqui e alterar a destinação, alterar a data de entrada, alterar o código do produto interno. Está livre, tá? Para reclassificar quando o Intax classifica automático. Traz o cabeçalho da nota, com a data, número da nota, chave, valor, e eu consigo visualizar o XML que foi recepcionado pelo Intax e o XML que está indo para a escrituração. Como eu já foi feita a classificação pelo Intax, então presumo que o código de produto que veio do fornecedor, que é esse 10.048 KMCP75, já está com o código cliente uso interno, que é o 001234. Note que o produto é o mesmo, é a furadeira. Inclusive, graças àquela regra, que é padrão de trocar CFUP, como foi classificado o produto como compra para o ativo fixo, ele já atribuiu a CFUP de dentro do Estado, um 551. Ótimo. Foi realizada a troca da CFUP. Trocou a CFUP e ainda não foi para a escrita. Não foi para a escrita por quê? Existe uma regra que valida a CFUP, que foi atribuída por ser compra do ativo 1551, de acordo com a CST de CMS, que para aquela situação, que é uma compra do ativo, deveria estar junto, que é o ICMS suspenso, CST 41, que faz parte de uma regra já padrão de validação de nota de entrada para a nota modelo 55, onde vocês conseguem visualizar aqui o nome da regra e aqui qual que é o tratamento que ele faz. Condição, ele lê
qualquer uma dessas CFOPs, a tag de CFOP, e ler uma outra tag de CST de CMS. Tem que ser a informação igual. Se não estiver igual, significa que não bateu, que não está certo. Que no caso dessa operação, é essa linha aqui, onde tem várias CFOPs, dentre elas a 1551, e dá bem claro, olha, nesse caso a CST tinha que ser 41, CMS suspenso. Eu vou alterar para 41 e irei salvar. Fazendo esse processo, o Intax vai realizar novamente a aplicação das regras. Essa aplicação de regras, tá, é para determinar se ele vai processar a integração ou não. Vamos aguardar o processo de aplicação de regras. Nós temos 2 documentos aguardando integração. Mudou. Sucesso. E temos agora uma nota processando a integração. Então significa o quê? Que o XML já está validado, já está alterado, inclusive, tá? Esse é o momento, tá, onde quem utilizar um sistema fiscal de terceiros pode baixar o XML, não só um, mas todos que estiverem aqui liberados, tá? Quem é nosso cliente, cliente ProSoft, já tem a grande vantagem de ter essa integração sendo realizada. Inclusive, vamos olhar aqui o monitoramento de integrações. 26/10, 1542, origem Intax, nota 12337, nota de entrada, empresa fornecedora, está sendo realizado o processamento dessa compra. Essa compra passou pelo Intax, foi classificado, foi alterado e está sendo escriturado, sem a necessidade de importação de documento, sem precisar abrir o GAP, importar pelo analisador, importar pelo GID, importar o XML, nada disso. O Intax está enviando exatamente isso aqui. Esse XML alterado. Este XML está indo para o GAP, tá? Aquele botão baixar o XML faria o download desse XML para ser escriturado no sistema de terceiros, né? E o que ele fez? Além de ele ter trocado produto CFOP, ele também tratou o ICMS. A CST de 20 foi alterada para 41, já que o ICMS é suspenso na compra do ativo. Então, como o ICMS é suspenso, eu não posso ter base, nem alíquota, nem valor de ICMS, como tinha na nota que foi recebida. Aconteceu essa troca. Por que aconteceu essa troca? Porque no plano de regras, para essa apresentação, eu inseri uma regra de alteração de entrada para zerar valores de ICMS quando for uma compra, tá? Uma entrada por ativo onde o CST de ICMS for suspenso. Aproveitando, eu ainda inseri uma outra regra. Já que é uma apresentação que eu estou te mostrando um produto que foi comprado por ativo, e PIS e COFINS tem crédito, então já foi inserido aqui outra regra para atribuir o crédito de PIS e COFINS em operações de compra para o ativo. Então, por causa disso, além de ter zerado ICMS, a base, alíquota e valor, ele aproveitou e trocou a CST de 0,1 para 50 de PIS e COFINS, por causa do crédito. Tá? Dessa forma, o Intax está escriturando da forma correta essa nota fiscal. Vamos olhar o monitoramento de integrações. Sucesso. Isso significa que dentro do fiscal, ao consultar a nota de entrada, a nota tem que estar escriturada. A nota de entrada foi escriturada. Então, o Intax fez o processo. Não foi necessário nenhuma importação, nada disso. Só teve a parada na classificação e advertência, pois, obviamente, eu não vou mostrar para vocês uma nota entrando e escriturando sem nenhum tratamento. Vocês têm que entenderem o que o Intax disponibiliza de ferramenta. Então, a nota de saída ainda está parada aqui. Vamos visualizar, vamos olhar, vamos analisar o porquê. Vamos lá. O cliente emitiu a nota fiscal com CFOP 5124.
E de acordo com a regra de validação para a CFOP de saída, de acordo com a CST de CMS, que deveria ter sido escriturada, deveria ser 0051, mas estava lá com 20. Então, é uma outra regra padrão que o Intax já disponibiliza, onde valida a saída, onde lê a CFOP e lê a CST de CMS também. Estou alterando para a CST 51 e salvo. Ele vai aplicar a regra. O Intax já está avisando aqui que integrou já com o fiscal. Então, está aqui um integrado, aquela nota de compra. E a nota de saída aplicou a regra e está processando a integração. Então, o Intax está escriturando a nota de saída. Só para a gente dar uma olhada, deixa eu fechar aqui a consulta de nota de entrada, abrir a consulta de nota de saída, pesquisar sem data, sem nada. Então, não tem nada escriturado ainda. Vamos olhar o monitoramento de integrações. Lembrando que o Intax é um sistema web. O GAP está instalado no meu notebook, não está nenhum servidor, tá na Amazon, nada disso. Está no meu notebook. Mas graças à inteligência artificial e robotização, o Intax realiza essa integração junto com o GAP. Vai ser o mesmo cenário do escritório de vocês. Então, está sendo processada a nota fiscal. Às 15h47, a nota de saída. Vamos dar uma olhada agora como que é a questão das regras, né? Como que padroniza. Então, acho que ficou claro a questão do plano, a questão da divisão dos clientes em grupos. E como que cria uma regra? Vamos usar como exemplo essa operação dessa compra, né? O produto foi comprado por um ativo. Aí, como a CST de CMS estava indo a 20, né, com redução de base para a escrituração, o Intax parou porque tinha a regra que o CMS é suspenso, né, que eu não tenho aproveitamento de crédito, uma compra para o ativo. Então, se eu deixasse uma regra de alteração para entrada, para modelo 55, tá, criada, onde eu informasse aqui, olha, a condição. Olha que diferente a questão da condição. Quando o campo da nota NCM for igual a 84679900, é o NCM daquela furadeira. E eu dizer também que o XML de compra, que o XML alterado, contém as CFOPs 1551, que eu estou comprando de dentro do estado ou de fora do estado, o resultado, que é alteração, tá? Toda regra de alteração é o seguinte: condição é a leitura de qualquer informação da nota. Resultado é o que você quer que vá para a escrituração de qualquer informação da nota. Quando é uma regra de validação, condição é a leitura de qualquer campo da nota, e resultado é o que você espera que esteja naqueles outros campos da nota, qualquer outro campo da nota. Então, eu quero que quando compre para o ativo, de dentro ou fora do estado, esse NCM da furadeira, a CST de CMS já seja igual a 41. Aí eu não precisaria, ele não pararia naquela etapa. Não precisaria trocar lá de 20 para 41. Eu já iria direto. Tá? E eu ainda posso refinar mais. Note, se eu clicar nesse botão de mais, eu vou colocando outros campos da nota que eu queira que sejam lidos. Poxa, eu ainda estou pensando o seguinte. Eu estou falando de São Paulo, tá, gente? Então eu vou falar como se fosse São Paulo. Opa. O F do emitente. Só vai valer essa regra quando a mercadoria for comprada de São Paulo, dentro do estado, de fora, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul. Então, quando for esse NCM igual a esse NCM, a CFOP contiver um 551 ou 2551, e o estado do emitente da nota também contiver São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul, ele vai alterar o XML que ele vai novo, a só CST de CMS para 41. Cliente ProSoft, o que mais vai ter de facilidade? Poxa, eu faço integração com a contabilidade.
online ou offline. Vamos já dizer isso aqui dentro do Intax. Vamos colocar. Quando integração com a contabilidade for offline, é 0. Se for online, é 1. E a contabilidade já me passou o código que eu tenho que colocar. Então, eu já coloco o código aqui. Com esse código, esse produto aqui com esse NCM, outros produtos forem comprados com esse NCM, já vai classificar como bem do ativo e vai colocar ainda no grupo, na conta que é referente à ferramenta. Além dessa ferramenta, por exemplo, a furadeira, tem outros produtos que o cliente comercializa por ativo, que são outros NCMs. Wagner, eu posso colocar? Pode. Não vai precisar criar outra regra. A ideia do Intax é isso. É minimizar o máximo possível o trabalho de vocês, criar as regras de uma forma muito mais inteligente e muito mais personalizada. Se você tiver condições de colocar todas as regras separadas por ponto e vírgula, é só chamar o contém e colocar. Se de repente forem muitas regras, como aquele caso, vamos lembrar, vamos recordar, do produto monofásico, que é uma lista enorme. Mas vocês identificarem que tem, por exemplo, a numeração que tem uma lógica. Os números só mudam o final, do começo até o último. Você pode usar esse cara aqui, o entre. Coloca o menor de um lado, o maior do outro. Pode usar, olha, se for maior ou igual que esse NCM. Isso vale para qualquer outro campo que você selecionar para você criar a sua regra. E tudo isso fica fácil porque você consegue escolher aqui qualquer informação da nota fiscal. Todas. Tem o XML inteiro aqui. Tá? O esquema da 4.0 inteiro está aqui. Não será necessário vocês inventarem nada. E podem colocar 5 linhas, 6 linhas, vários campos para serem lidos ao mesmo tempo para criar uma determinada inteligência. Tá? Como vocês podem ver, né? O CSUSN, CSTs, data de DI, FCI, quem é cliente ProSoft, às vezes tem dificuldade em classificar da forma correta, com o lançamento contábil, quando são clientes do varejo, principalmente que você tem em base. Você sabe que no XML de venda de varejo, de NF, de cupom fiscal, mesmo de nota, tem como destacar, tá? No programa que eles emitem lá, qual que é a forma de pagamento. Se for cartão, qual operadora, tem tudo isso. Olha, bandeira da operadora, meio de pagamento, tem tudo isso na nota. E o a mais ainda, com relação ao campo que você quer que vá lá para o livro, estão disponíveis também a escrita inteira da ProSoft, para vocês montarem aqui a regra como um todo. O intuito do Intax é eliminar o retrabalho, para não ser necessário mais nenhum tipo de retrabalho dentro da escrituração. Nenhuma atualização em lote, nenhuma entrada em nota por nota para colocar alguma informação, nada disso. É deixar tudo com o Intax. Além da escrituração de CMS, né, isentas outras, também os campos que são da ProSoft, né, o código SINAC, o código CTB, tá, os campos de serviço, os campos de observação e ajuste do SPED, tudo isso aqui disponível. Então, se essa regra tivesse criada, simplesmente eu viria aqui dentro do plano de apresentação e inseriria essa regra dentro desse plano. Então, é isso que vocês farão no dia a dia de vocês. Dividirão os clientes em grupos. Dentro desse grupo, vai dividir regime de tributação, criarão as regras aqui dentro, copiarão o plano base, conforme o regime, vai mudar o nome do plano e vai adicionar as regras que vocês criaram. E usando a inteligência de ordenar as regras, tá? Se vocês quiserem, para deixar essas regras de alteração e validação numa regra inteligente e adicionar as empresas dentro desse plano. O cliente mudou o faturamento, quer mudar de regime, desvincula ele daquele plano e coloca no outro plano. Entrou cliente novo no escritório, já tenho aquele grupo de clientes na minha carteira, coloca ele dentro do plano. Então, toda atualização sempre será dentro das regras e do plano. Não será mais na empresa. Tá? Vocês se aproveitarão do que vocês têm em carteira. Assim, dessa forma, o Intax realizará a escrituração de uma forma contínua, online, simultânea, de todas as empresas que o contador, que o escritório tiver em carteira,
sem a necessidade de realizar importação. Vocês verem que, em momento nenhum, eu não importei nada dentro do GAP. Eu estou consultando. Então, assim, esse processo do Intax será de uma forma automática. Vocês trabalharão somente com a exceção, tá? Somente aquilo que for novo, né, que ficará lá pendente para classificar, e aquilo que tiver alguma advertência ficará pendente para vocês validarem, para escriturar. Mas vamos pensar no fluxo normal, tá? Um cliente, você utilizando o Intax 1 mês, 2 meses, você já terá refinado essas regras, terá refinado a movimentação dele. Aí o Intax vai escriturar todas as notas de uma forma contínua de todos os clientes ao mesmo tempo. Então, o Intax vai otimizar muito mais o processo fiscal do escritório e automatizará totalmente os processos. Gente, a apresentação está encerrada. Eu agradeço muito a participação de todos. Eu não monitorei o chat, a Mariane junto com a Silvana estavam monitorando, tiveram dúvidas? Sim, Wagner, todas as perguntas aqui, por enquanto, já foram respondidas, tá? Perfeito, obrigado, Ali Mariane. a gente teve alguns questionamentos ali sobre a integração com o DFE, né, que ele faz essa integração, como você explicou um pouquinho para a gente. Tivemos alguns questionamentos também do Intex, mas que algumas você foi respondendo durante a apresentação, só reforçando aqui de que não precisa, né, obrigatoriamente ter o GAP, né, que é o que a gente chama, para quem não tem hoje o sistema, o fiscal, o Intex, ele pode ser integrado com outras soluções também. Então, você pode ir lá baixar o XML, fazer esse download, né, integrar com essa outra solução, como o Wagner mostrou ali. Então, ele citou alguns exemplos, né, dessa integração do GAP, mas hoje eu não utilizo o GAP, tem outro sistema fiscal, ele faz essa integração também, tá? Vocês têm como importar isso para outras soluções, ok? Bom, deixa eu só aguardar aqui, Wagner, vamos ver se a gente vai acompanhando para ver se tem mais algum questionamento. Perfeito, Mariane, exatamente, é isso mesmo. O Intax é uma ferramenta híbrida, tá? Ela pode atuar tanto integrada com as ferramentas da ProSoft, o DFE e o GAP, tanto com uma ferramenta de terceiros, tá? Tanto no processo de recepção, importação de notas, ele realiza a importação, como eu mostrei no exemplo de vocês, abrindo o programa e importando. Não tem a necessidade de importar documento por documento. Você pode muito bem arrastar uma série de notas de uma vez, jogar dentro do Intax. Ele sozinho vai reconhecer aquele CNPJ, vai ver se é aquela empresa cadastrada, se é nota de entrada ou de saída. Tá? Para quem gosta mais de tecnologia, o Intax também oferece integração via API, que seria uma integração automática, onde não teria necessidade de realizar a importação do XML para dentro do Intax. Isso, grande parte das ferramentas que são de gestão empresarial, os RPs, possuem tais tipo de recurso. Eu sei que é um papo mais técnico, mas é bacana vocês terem informações para visualizarem, né, a abrangência do Intax. E, obviamente, com o DFE, que é a ferramenta da casa, essa integração automática. Tá? É só necessário alguns cliques e ele já integra. A mesma coisa a outra ponta. Tá? Uma outra ferramenta de terceiros, um outro sistema fiscal de escrita, tá? O Intax vai te dar um XML já alterado, já todo tratado, para você simplesmente realizar a importação dentro do seu sistema. O cliente ProSoft tem essa integração automatizada com o GAP. Perfeito, gente. Eu queria agradecer muito a Legal, bacana. disponibilidade de todos, né, Mariane? Foi bacana. Uhum. Então, eu estou vendo aqui que teve muita Sim. interação, muita pergunta. Acho que você e a Silvana Nós conseguiram. tivemos. Sim. Cuidou de tudo, legal. Uhum. Tem o Guilherme está perguntando aqui também sobre custo de Intex. Wagner, se você quiser responder também, enquanto eu vou olhando as demais perguntas aqui. Tá, Guilherme, você deixou o seu e-mail, né? Você veio através de um pré-cadastro, o qual você fez para participar da reunião. Todos que estão nessa reunião hoje, tá, que preencheram o formulário para receberem um link, serão contactados pela nossa área comercial, tá bom? E o Intax,
ele só para adiantar, tá? Vocês já vão pensando antes do vendedor entrar em contato com vocês, qual que é a volumetria, qual a quantidade de XMLs que vocês iriam manusear pelo Intax ao mês, tá? Eu já adianto isso. Não tem limitação de CNPJ, de empresas, nada disso. A forma, tá, de precificação é a quantidade de XMLs. E para isso existem faixas, tá? O pacote mínimo é 25.000 XMLs e assim vai subindo gradativamente, tá bom? Mas isso o vendedor vai falar melhor com vocês. Mas é bacana vocês já pensarem, poxa, olha, eu vou utilizar o Intex para esses clientes. Então, total, fazendo movimentação, vai dar X XMLs ao mês. Já vão pensando nisso. Eu deixo isso como lição de casa para vocês, para o vendedor, quando entrar em contato, já falar para vocês mais fácil a questão de negociação comercial e proposta. Legal. Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguns. A gente vai acompanhar aqui mais alguns minutinhos ainda nesse webinar para ver se alguém vai colocar mais alguma pergunta. Mas eu também gostaria de agradecer a participação de todos neste webinar do Intex. Ok? Estamos à disposição. Vamos ficar mais um pouco aqui no chat para continuar respondendo algumas perguntas. Ok? Muito obrigada a todos. Desejo uma boa tarde. Isso, obrigado, gente. Obrigado pela participação de todos. Eu agradeço muito. Eu vou mutar o microfone, só acompanhar o chat mais alguns minutos. Caso não tenha mais nenhuma manifestação, mais nenhum questionamento, a gente volta e encerra. Nós que agradecemos pelo apoio, Silvana. É fundamental o seu apoio sempre. Nós temos mais uma questão aqui, Wagner, da Carol, sobre o cadastro da regra para importação do código CTB, tá? Então, ali, Carol, vou responder aqui para você no microfone. No caso, quando você vai fazer a criação de uma regra, você tem aquele campo int-CTB, né, que hoje, para quem utiliza o fiscal ProSoft, tem lá na escrituração um campo chamado int-CTB, que ele faz essa integração direta com a contabilidade. Então, como o Wagner mencionou, tem integração offline e tem integração offline. Então, independente do tipo, você pode já, através do Intex, né, colocar esta opção para poder gerar essa integração entre o fiscal e o contábil. Então, quando entra, até Wagner, se você quiser colocar a tela, quando entra uma nota lá no fiscal, ele já faz essa integração quando você tem esse campo int-CTB. Tá preenchido ali, então você pode colocar esse código que hoje ele é criado através da parte contábil, e aonde vai definir ali quais são os campos e para quais contas vão ser integrada esse tipo de valor, essa informação da nota fiscal, né, para a contabilidade. Então, Wagner abriu ali. Wagner, se você quiser complementar mais alguma informação. Não, perfeito, Mariane, é isso mesmo. Isso pode ser feito não só para o código CTB, mas para tudo que está na escrituração, tá? Para eliminar de uma forma total o retrabalho. Tá? Isso que eu gosto de bater muito nessa tecla, porque, digamos que além de facilitar, ser inteligente a forma de personalizar as regras, pensando tributariamente, né, ICMS, IPI, PIS e COFINS, tá? Ele facilita a questão de deixar aberto, né, todos os campos que são da escrita fiscal da ProSoft. Aí está o código CTB, está o código SENAC. Bom, vou passar de uma forma mais lenta, mas quem é cliente ProSoft está acostumado a ter que escriturar algum desses campos aqui a mais em alguma rotina de atualização, ir lá dentro do livro mesmo fazer o ajuste. Aqui vocês não precisarão fazer nada disso, tá? Vocês já deixarão pronto aqui a inteligência para eliminar esse retrabalho. Legal. O Guilherme também colocou ali essa importação em nuvem. Bom, Guilherme, a gente tem essa importação em nuvem, sim, né, através do Intex, que ele é uma solução web, faz tudo isso em nuvem. Quando, né, o DFE já consegue mandar toda essa
essas notas para o Intex, tem essa integração, mas você também pode subir através de um XML, como o Wagner mostrou ali. Então, se você quiser importar um documento, um XML, você pode subir para a solução, né? Pode ser um arquivo, pode ser em lote, já para ele poder fazer a leitura desses dados das notas. Ok? Isso, perfeito, Guilherme. Perfeito, Mariane. E o Intax está na nuvem. Tá? Por isso que ele oferece essa integração automática com o DFE, né, por DFE ser a nossa solução de busca de nota e armazenamento, e também ele disponibiliza uma integração via API, tá, com outra nuvem, de outra ferramenta qualquer que armazene nota, ou emissor de nota também, né, que tenha também uma API de integração. Mas, digamos, não sendo tão tecnológico, né, ele realiza você pode simplesmente jogar o XML aqui dentro. Durante a apresentação, o que eu usei como exemplo? Eu usei uma pasta. Não é necessário você se preocupar em ter uma pastinha de entrada, uma de saída, daquele mês para cada cliente. Nada disso. É só jogar aqui dentro. Não precisa nem se preocupar em separar por mês, nada disso. Porque na importação, o Intax valida. Tá? Se algum arquivo ali não for XML, ou já foi importado antes, ele cai aqui como inválido. Aí tudo que passar aqui por esse crivo aqui dessa importação que foi feita aqui, jogando a pasta, aí ele vai identificar pelo CNPJ do emitente ou do destinatário se é entrada ou é saída e quem é aqui nessa lista. Tá? Aqui eu tenho uma empresa só, mas vocês teriam todas as duas empresas aqui listando, vocês iam acompanhar. Só isso. Ah, entrou. Ah, sucesso, integrou. Beleza. Ah, não integrou. Tá aqui pendente com advertência. Ah, tá pendente de classificar. Perfeito, Mariane. Acredito que a gente pode dar como encerrado, então, a Bom, nossa... sim.